Então, Bru, é que eu comecei a correr faz pouco tempo e eu queria saber se o meu pace tá bom. Porque tem uma menina que começou na mesma época que eu e ela tá correndo bem mais rápido. Só que tem um pessoalzinho também que começou na mesma época e eu tô melhor que todos eles. Tem uma média aí pra eu saber se meu pace tá bom ou não? Pode parecer uma conversa aí meio estranha para você, mas para mim, que sou professora, é muito comum receber essa dúvida. Se tem uma média de pace para quem está começando. E se essa é a sua dúvida também, fica nesse vídeo até o final, porque essa vai ser a nossa conversa de hoje. Fala galera, eu sou a Paty Carbone, eu sou personal trainer responsável pelo Sempre Mais Runner e uma das perguntas que eu mais recebo é sobre pace, a galera querendo saber se a média que tem corrido é boa ou não, se está muito abaixo, se está muito acima, se existe um pace médio aí para esse tempo que está correndo. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E antes de mais nada, a gente precisa entender e definir o que é pace. Se você é iniciante aí no mundo da corrida e não faz ideia do que eu estou falando, a gente precisa primeiro definir que raio que é esse pace. Pace é basicamente a velocidade que a gente está correndo. É diferente do nosso velocímetro do carro, porque aquele velocímetro ele marca em quilômetros por hora. Quando a gente fala em pace, quando a gente fala na corrida, a gente vai calcular aí quanto tempo em minutos a gente demora para correr 1 quilômetro. Então a conta do cálculo pace é bem simples, você pega a distância que você está correndo, então vou usar como exemplo a distância de 5 quilômetros. Quanto tempo eu demoro para correr 5 quilômetros? Olhei lá no meu relógio, demorei 35 minutos. 35 minutos dividido por 5 quilômetros, e você vai ver que você está correndo cada quilômetro, uma média de 7 minutos por quilômetro. Eu faço 5 quilômetros em 25 minutos. 25 minutos dividido por 5 quilômetros quer dizer que o seu pace médio para 5 quilômetros é de 5 minutos por quilômetro. Então isso é o pace, é a média que você demora por quilômetros para correr uma determinada distância. E por que uma determinada distância? Porque o seu pace ele vai variar conforme a distância que você está correndo. Como assim? Se você corre 5 km num pace médio de 5 minutos, não quer dizer necessariamente que você vai conseguir correr 10 km num pace de 5 minutos por quilômetro, que seria 50 minutos. Isso porque numa distância mais longa você tem um cansaço maior, você está correndo o dobro. Será que você consegue manter aquela mesma velocidade pelo dobro do tempo, pelo dobro da distância que você está correndo? Então o seu pace ele vai variar. Não necessariamente o pace dos seus 5 km vai ser o dos 10 km, dos 15 km, não necessariamente vai ser o mesmo pace de 1 km. Porque quando eu tenho que correr 1 quilômetro, eu consigo desprender muito mais energia para aquilo. Inclusive tem treinos de tiros de 1 quilômetro, porque a gente sabe que você vai dar um estímulo forte ali, mas depois o seu corpo vai poder parar e descansar. Então você vai conseguir correr 1 quilômetro a 3h30, mas o seu 5 vai sair num pace de 5 minutos. Então isso é o cálculo pace, a maneira como você faz essa continha. É só dividir o tempo que você demorou pelo quilômetro que você correu e é importante saber que ele varia conforme a distância que você está correndo. Beleza, entendi o que é pace, entendi como calcula, agora eu quero saber se o que eu estou fazendo é bom ou ruim. E essa parte eu vou ter que te responder com um grande depende, né? Bom ou ruim para quê? Porque vai depender muito do seu objetivo. Se o seu objetivo é correr mais rápido, né, a gente tem que ver o mais rápido quanto, a que nível de corrida você está. O importante é você traçar um objetivo. Não, eu quero correr mais rápido porque eu quero pegar o pódio numa corrida. Então você tem que ver lá, categoria, feminino, por idade, o pódio, qual que é a média de tempo. A pessoa faz lá o quilômetro a 3 minutos por quilômetro. Se você está correndo a 7,
Tá bom, o seu pace está muito alto para você alcançar aquele resultado. Isso quer dizer que você tem que ter estratégias de treino para chegar até ali. Mas isso leva tempo. A gente tem que pensar que a corrida é como se ela fosse uma viagem. Quando você vai viajar, você pega seu carro e antes de você só entrar no carro e sair, curtir por aí, você tem alguns passos que você precisa fazer. Você tem que ver o caminho que você vai percorrer, então você vai abrir lá o GPS para ver qual que é a distância, você tem que encher o tanque do seu carro, você precisa de combustível, você tem que preparar sua mala, se a viagem for longa você tem que levar umas comidinhas para o meio do caminho, você vai ter um hotel no lugar que você está indo, então você tem que reservar o hotel. A corrida ela também é uma grande viagem e ela tem o passo a passo para cumprir. Então você está iniciando na corrida hoje, agora você tem que fazer aí o checklist das coisas que você precisa para chegar no seu objetivo de viagem. Então o seu objetivo é baixar seu pace? Beleza, você está correndo a 6 hoje e você quer correr a 3, daqui quanto tempo? Ah, semana que vem. Meu, é impossível. É como se você quisesse fazer uma viagem de Campinas a Maceió a pé e fazer isso em 3 dias. Não tem como, tá? Então você tem que ver aí quais são as possibilidades do seu veículo, né? Então, quão longe esse objetivo está. O que você precisa programar então? Ah, quero baixar meu pace, mas para quando? O que vai ser possível? Para 2 semanas dá para eu baixar? Dá para eu baixar, mas para que você quer baixar ele nas próximas 2 semanas? Está tendo uma competição? Tá no seu objetivo daqui 2 semanas para quê? Então, baixar o pace, ele é algo muito individual e ele é algo que vicia, porque quando você faz um treino que você consegue baixar seu pace, parece que no próximo treino você quer baixar ele de novo e no seguinte você quer baixar ele de novo. Só que isso não é fisiologicamente possível nem provável. No começo você vai conseguir fazer bastante isso, porque o seu treino ele vai estar passando por períodos de adaptação e você vai ter ganhos muito rápidos. Mas a longo prazo, se você já é um atleta mais experiente, você vai ver que isso vai começando a ficar mais difícil porque você já vai atingindo os limites do seu corpo, né? Então você vai precisando ter uma mudança grande dos seus estímulos de treino para conseguir essa redução do seu pace. E você querer reduzir pace a cada treino, né, isso pode te levar à fadiga, pode te levar à exaustão, você pode não estar fazendo uma pausa suficiente aí por estar dando um estímulo forte todo o treino, né? Então você pode se lesionar por causa disso. Então não é só sair correndo muito para querer correr mais rápido todo o treino, né? Você tem que usar outras estratégias, mesmo que você tenha se empolgado ali por ter conseguido baixar o seu pace agora, não tem um valor certo para a gente poder te dizer se isso é bom ou se é ruim. É individual. Daí você vai vir me falar, tá, mas tem um camarada que começou ali na assessoria na mesma época que eu. Ele está correndo muito mais rápido e eu sou uma pessoa competitiva, eu quero correr tão rápido quanto ele. O que eu tenho que fazer? E aí eu vou te responder de novo, depende. A gente não pode se comparar, principalmente quando você está começando, com as pessoas que estão ali com a gente, porque as suas rotinas são diferentes. Essa pessoa provavelmente se alimenta diferente de você, tem um descanso diferente, então não dá para você querer comparar o seu resultado com os de outras pessoas. Se você está começando agora, se você é iniciante no mundo da corrida, o ideal para você, a pessoa com quem você vai comparar o seu treino, é você mesmo. Como assim, Paty? Olha lá no seu primeiro treino, quanto você conseguia correr? Olha hoje, depois de 2 semanas, depois de 1 mês, né? Quanto que você consegue correr hoje? Você quer falar de pace? Olha qual que era o seu pace a primeira vez que você conseguiu correr os seus 5 km. Olha seu pace depois de 1 mês
que você está correndo esses 5 quilômetros. E aí sim você vai conseguir calcular se você está realmente tendo uma evolução nos seus treinos, se você está tendo uma evolução do seu pace tão esperado, se você está tendo uma evolução para alcançar aquele seu objetivo de pace. Lembrando que o objetivo é seu, não é do amigo que começou com você na mesma época na assessoria. Ah, mas eu comecei agora, tem uma média só para eu ter uma noção, né? Se você corre por condicionamento físico, se você corre por saúde, não faz diferença o pace que você está fazendo, né? Sendo um pace alto, um pace baixo, é legal você querer ter ganhos, é legal você querer evoluir, mas o quanto você está tendo de ganho, o quão rápido você corre agora no começo não faz diferença. É legal você mudar os estímulos para você continuar tendo as melhores fisiológicas da corrida no seu organismo, para você ter essas adaptações no seu organismo diariamente, mas não faz diferença você saber se o pace que você está fazendo é bom ou ruim, até porque o pace depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é condicionamento físico, o pace não faz diferença. Pode parecer uma frase clichê, mas aqui na corrida a gente está falando de um esporte individual em que o seu maior adversário é você mesmo. É com você que você tem que brigar para você conseguir ter uma constância nos treinos, é a constância que vai te trazer resultado, é com você que vai ter que brigar no meio daquele treino, na hora que você estiver se sentindo meio cansado e falar, ai, vou cortar esse treino no meio aqui, é com você que você tem que brigar para saber se dá para continuar, se não dá. Né? Essa comparação tem que vir só de você. Ah, Patrícia, mas não, eu sou super competitiva, tá bom? Eu quero melhorar meu pace, eu quero saber qual que é o pace ideal para eu ser uma pessoa competitiva e deixar os outros para trás. Aí depende quem são os outros que você quer deixar para trás, com quem você quer competir. Se você está querendo deixar para trás a pessoa que começou na mesma época que você na assessoria, olha o pace que ela está fazendo e faz as suas estratégias de treino para você reduzir o seu pace e alcançar o pace daquela pessoa. Se você é competitiva a ponto de querer bater o recorde mundial e se tornar profissional nisso, e de verdade não tem problema nenhum para mim se você quiser se tornar um profissional e bater esses recordes. Tá? Você só precisa lembrar que o atleta profissional, ele tem aquilo como profissão, então ele vive para aquilo. Se você tem outro trabalho, se você tem uma outra profissão que você precisa dedicar tempo, talvez você não consiga ter a mesma rotina de treino que essa pessoa que é profissional tem e faz com que ela tenha esses resultados. Mas só para você ter uma ideia, o recorde mundial hoje está em 5 quilômetros para 12 minutos e 51 segundos. Teve uma pessoa aí que correu 5 quilômetros em 12 minutos e 51 segundos. Isso quer dizer que essa pessoa teve um pace de 2 minutos e 24 segundos por quilômetro. Meu, eu não faço isso nem em tiro de velocidade curto, mas eu não sei qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo for esse, pega lá o seu mapa, traça ali o seu ponto inicial, onde você está hoje e o que você precisa para chegar no seu ponto final e faz isso acontecer. Ah, beleza, Patrícia, eu entendi que você não tem como falar um pace médio, porque o pace médio ele depende de cada pessoa, depende do objetivo final de cada pessoa, essa parte eu entendi, mas o que eu preciso fazer para conseguir então treinar e baixar o meu pace? Tem algumas estratégias de treino que você pode colocar ali na sua planilha para você conseguir reduzir o seu pace. A sua planilha, ela vai precisar sempre ter o seu treino contínuo, que é a distância média que você faz ali, então um treino nem sempre na distância da sua prova-alvo ou do seu objetivo final, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas não muito menos nem muito mais, depende do seu objetivo, da sua prova-alvo. Vou usar como exemplo aqui 5 km, tá bom? Então você tem um objetivo de baixar o seu pace para 5 km. Na sua semana você vai ter um treino contínuo, ele provavelmente vai ser de 4 ou até 6, 7 km no máximo. Ah, tá bom. Sua semana ela também vai precisar ter um treino longo.
geralmente a gente faz isso no final de semana. Então aí você vai colocar qual que é um treino longo para 5 km. A partir de 8 km já é um treino longo. Então você vai correr 8, você vai correr 10, isso já é o longão de quem faz 5. Tá? E aí você vai fazer alguns cálculos aí para saber em que pace você tem que fazer. Porque lembra, se você corre 5 num pace X, para correr 10 você vai ter que correr um pouco mais devagar. E além desses 2 treinos, tem outras estratégias que você pode colocar no seu treino para agora pensando em reduzir o seu pace, que são os treinos fartlek. E o fartlek ele tem oscilação de velocidade, então nessa oscilação vai ter uma hora que você vai correr mais rápido, vai ter uma hora que você vai correr um pouco mais devagar, vai ter uma hora que você vai correr em subida, depois você vai correr em descida. O fartlek ele é o treino em que você tem essa mudança, essa alternância de estímulos. E tem também o treino de tiro de velocidade, que você vai ter uma distância ou um tempo específico para correr na maior velocidade que você conseguir. E aí você tem um período de descanso, que pode ser ativo, então caminhando ou correndo num pace bem mais baixo, ou pode ser passivo, que é você parado, descansando, né? Mas você faz esses tiros de velocidade para pensar aí em melhorar, aumentar o seu tamanho de passada, para você ter uma resistência maior para aumentar a sua velocidade. Uma frase que a gente pode usar para pensar em baixar o pace é: treine rápido e seja rápido, treine lento e seja lento. O problema é que se você quiser todo treino fazer rápido, né, dar uma intensidade muito grande, você pode se machucar, igual a gente falou. Só que se você fizer sempre o treino lento, você também não vai ter melhora. Então você tem que aprender a inserir esses outros tipos de treino na sua planilha. Não pode ser todo dia, então você tem que alternar. Então um dia é treino contínuo, o próximo treino é treino de tiro, o outro treino vai ser um longão, o outro treino vai ser um fartlek. E você fazendo essas alternâncias, você vai conseguir aumentar a sua passada, melhorar o seu ritmo e diminuir o seu pace. Inclusive, exercícios educativos para aumentar a sua passada vão te ajudar muito na redução de pace. Então tem muita gente que fala, exercício educativo não adianta para nada, né? Depende do que é o nada dessa pessoa. O exercício educativo ele vai te ajudar sim para você aprender a dar uma passada mais larga e melhorar também o seu pace. E eu espero muito ter ajudado você na sua dúvida sobre pace. Eu espero muito que você consiga incluir essas estratégias no seu treino e alcançar os seus objetivos. Coloque aqui nos comentários para mim qual que é o seu objetivo, como que está o seu pace hoje. Quem sabe eu também não consigo te ajudar a alcançar o seu objetivo final. E se esse conteúdo fez sentido para você, já curte ele aqui pra gente, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho das notificações, compartilha com a sua galera que começou agora no mundo da corrida e já tá querendo aí saber do pace, baixar o pace, tá bom? Compartilha aí com a geral. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e bons treinos!